Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou tecer minhas considerações sobre o livro Milhões de que ainda vivem jamais morrerão, escrito pelo Rutherford, segundo presidente da Testemunha de Jeová. Ele escreveu esse livro em 1920, em 1923 foi traduzido para o português e em 1925 houve uma nova edição em português. Não tem esse livro físico, eu li esse livro em PDF, baixei o livro gratuitamente, então se você quer baixar o livro também, entra no buscador do Google, digita Milhões de que ainda vivem jamais morrerão, PDF, e o livro vai aparecer num drive do Google, mas você também pode baixar o livro e tem seu arquivo. O livro tem 66 páginas, tem uma capa azul, tem 66 páginas, é de fácil leitura. É um livro de história de profecias. O juiz Rutherford ele vai defender a data de 1914, aquela data que já tinha sido predita pelo falso profeta Charles Taze Russell. Então, é claro que ele teria que defender o seu predecessor, né, o Papa Charles Taze Russell, e só que ele deu uma modificada. Então 1914 não seria, né, quando Jesus voltaria, ou Jesus voltou invisivelmente e tal, ou como elas dizem hoje. Mas 1914 marcaria o fim do domínio dos gentios, que esse domínio dos gentios começou, segundo Rutherford, em 606 a.C., com o exílio da Babilônia, Nabucodonosor. Então você teve o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e esses impérios chegaram ao fim em 1914, quando eles começaram a se desmoronar. Ele cita a profecia do Evangelho, Rutherford, né, quando Jesus diz assim: no fim dos tempos, nos últimos dias, haverá rumores de guerras, nação se levantará contra a nação, haverá pestes, doenças e tremores de terra. Rutherford pega essa profecia e aplica a sua época. Olha, né, tá tendo aí guerra, né, nação se levantou contra a nação, doenças, né, a gripe espanhola, violência por toda parte. Só que não continuam os tremores de terra, que faz parte do texto. E os tremores de terra não são tremores reais. Os tremores de terra são revoluções. Revoluções, como estava acontecendo lá na Rússia. Tá, mas onde é que está na Bíblia que tremor de guerra significa revolução? Isso não existe. Você pegar um texto literal, você dá toda uma interpretação literal. 99% do texto se dá uma interpretação literal. Aí quando chega em temor de terra, aí é alegórico. De onde ele tirou essa exegese? Não existe isso. Ou um texto ele é totalmente alegórico, ou ele é literal. Né? Aí o Rutherford, né, ele forçou a barra. Bom, um outro sinal para ele, né, que o fim da era gente estava chegando e uma nova ordem mundial estava chegando, que a Terra ia ser restaurada e tudo mais, era o retorno dos judeus à Palestina, tá? E o fortalecimento do povo judeu. Ele cita Disraeli, que foi o primeiro-ministro no Reino Unido, e, e na época, em 1884, estava tendo uma guerra entre a Rússia e a Turquia. E aí o Reino Unido entrou ali para solucionar a questão, a pedido de Israel. A pedido não, né? Seguindo a ordem do Israel. E aí ele fez uma demonstração militar, tirou a Rússia da guerra e falou para a Turquia: agora a Turquia, né, o governo o turco tem que garantir os direitos civis dos judeus, porque eu, Israel, livrei vocês da guerra, né? Então vocês, né, cuidem aí de tratar de nossos interesses. Então ele pega aí profecias, tá, do Velho Testamento, dizendo que
a figueira vai reverdecer, então o povo judeu e tal, né? E Deus está com o povo judeu. E aí ele aplica, né, dizendo que o povo judeu ia sofrer durante 1845 anos, né? A partir ali do ano 33 ou do ano 70 eles iriam sofrer. Porque eles foram fiéis a Deus, então eles teriam que sofrer em dobro. E o fim desse sofrimento, dessa retribuição que está lá no Velho Testamento, que ele pegou um texto, que não fala em data nenhuma, né? Isso aí é a especulação do Rutherford. Então ele diz que os judeus teriam que sofrer 1845 anos. Então essa data chegou por volta de 1884, né, quando Benjamin Disraeli intervém na guerra ali entre a Rússia e a Turquia. E nesse tempo, ali em 1860, nasce Theodor Herzl, fundador do sionismo. E ele defende o quê? Que os judeus precisam ter a sua nação. A sua nação não, desculpa, a nação é o povo. Desculpa. Que a nação judaica precisa ter suas terras de volta. Que precisa voltar para casa. Esse é o teor do sionismo. E aí, em 1896, ele funda o sionismo. Em 1897 já cria a Associação dos Judeus Sionistas, começa a juntar dinheiro. Os judeus começam a voltar para a Palestina, a comprar terras, empregam o uso da tecnologia para praticar agricultura naquele solo difícil, plantam árvores, né, para dar fim ao deserto, né, plantam árvores, pinheiros, constroem a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então tudo isso, segundo Rutherford, era um indício que o fim desse sistema de coisas estava chegando ao fim, né? Porque os reinos estavam acabando, revoluções surgindo e tal. Outro indício para Rutherford, aí ele vai dar uma interpretação alegórica, que Jesus fala assim: o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho e as estrelas cairão do céu. Segundo Rutherford, o sol escurecerá e perderá o seu brilho é o Evangelho, que é o sol, e deixará de ser anunciado. Ou vão anunciar um falso evangelho. A lua que escurecerá é o povo judeu que escureceu a fé. E as estrelas caindo do céu são os maus clérigos, os clérigos que traíram o evangelho. E aí ele vai dar a sua interpretação. Que os clérigos que se associaram a banqueiros, a financistas, os missionários que pegavam dinheiro desses banqueiros e financistas, iam para a África, iam para a Ásia, né, anunciar o Evangelho, iam plantar árvores, iam ensinar agricultura para esses povos, mas bancados por banqueiros, né, financistas. E também eles estavam se associando, criando o ecumenismo. O Rutherford critica o ecumenismo. Ele critica o ecumenismo, dizendo que não deveria haver o ecumenismo, não deveria haver encontro entre cristãos de outras denominações. Isso é ponto positivo para ele, mas é claro que a causa dele é outra. Mas é ponto, né, uma religião cristã que se preze verdadeira não precisa de ecumenismo. Então ele critica essa questão do ecumenismo, critica os clérigos se mundanizarem, pegando dinheiro com financistas para promover seus projetos na África e na Ásia. Ele critica isso como mundanismo e são essas estrelas, que são os ministros do Evangelho, que caem do céu. Também seria um indício do fim, segundo Rutherford. Ele faz cálculos, né? Ele fez cálculos sobre 1914, que começou, ele fez uns cálculos ali,
que começou em 1606 a 1914, que se chama a Era dos Gentios, que tem o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, enfim. Também fez o cálculo para a partir de um versículo bíblico, para dizer que o povo já estava profetizado que o povo judeu iria sofrer, que iria ser perseguido, até o povo judeu reverdecer, ficar forte de novo e voltar para Israel. E também fez cálculos em 1925. Então ele disse que o primeiro jubileu foi quando os judeus entraram na terra de Canaã, segundo ele, em 1575 a.C. E diz que ele foi o primeiro jubileu. O jubileu era uma festa judaica que ocorria de 50 em 50 anos, onde os judeus libertavam os escravos e tudo mais. E isso ocorria de 50 em 50 anos. E aí, a partir de um outro texto bíblico que dizia que ia haver 70 jubileus, aí ele fez uns cálculos ali que daria 3.500 anos. Esses 3.500 anos culminaria em 1925. 1925 seria esse 70º jubileu. E depois de 1925, ele disse que ressuscitariam Abraão, Isaac e Jacó. E que outros fiéis do Velho Testamento também ressuscitariam, eles não teriam a esperança do céu, mas eles viveriam aqui na terra, eles governariam aqui na terra. Bom, ele disse também que milhões dos que ainda vivem, daí o título do livro, milhões dos que ainda vivem jamais morreriam. Ele disse que aquelas pessoas que se convertessem, que ouvissem o evangelho do Rutherford, elas jamais morreriam. Os velhos rejuvenesceriam, teriam uma mentalidade sadia, uma mente sadia, um cérebro sadio. E os jovens daquela época, os homens maduros, que ainda não fossem idosos, viveriam eternamente com saúde. Tá? Então esse é o objetivo do Rutherford, né? Ele disse que as profecias estavam se cumprindo e que o clímax era esse. A ressurreição dos antigos profetas, patriarcas, de outros fiéis, de outras pessoas também ressuscitariam, e as pessoas que estavam vivendo na época do Rutherford jamais morreriam se crescem, né, na sua mensagem, se acreditassem na sua mensagem. Os velhos envelheceriam e os outros viveriam para sempre. E é isso. Essas são as minhas considerações sobre o livro de Rutherford. É claro que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó ressuscitaram, e os milhões que ainda viviam morreram todos. Aquela geração toda morreu. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui no meu canal, gostou, inscreva-se no meu canal, aperte as notificações para ter novas mensagens quando eu fizer um novo vídeo. E muito obrigado. E se gostou mesmo do vídeo, compartilhe com seus amigos. E fui!